Seul, Coreia do Sul. Dezembro de 2023. A cerimônia de encerramento da K-League 2, a segunda divisão do campeonato sul-coreano, acontecia no auditório na capital do país. Um dos prêmios da noite era o mais cobiçado da competição, o MVP, o melhor jogador da temporada inteira. O nome anunciado foi o de um brasileiro de 29 anos chamado Wanderson Ferreira de Oliveira. O homem do palco abriu um envelope. E então passou para o próximo momento da noite. Porque Wanderson não estava lá. Estava no Brasil. Tinha enviado um vídeo de agradecimento que foi exibido na cerimônia. Uma tela escura com uma voz em português que a maioria da plateia coreana não entendia. Esse homem, que o Brasil conhecia pelo apelido Valdívia e pelo hashtag PoucoPica que encheu as redes sociais em 2015, havia terminado aquela temporada com 14 gols e 14 assistências em 36 partidas, artilheiro e garçom simultâneos da segunda divisão da Coreia do Sul, e recebeu o maior prêmio individual da carreira por vídeo. A pergunta que fica é: o que acontece entre o dia em que você é o meia que mais fez gols no Brasil inteiro e o dia em que recebe um prêmio por vídeo numa cerimônia que o mundo não viu? Jaciara, Mato Grosso. 4 de outubro de 1994. Uma cidade de 27 mil habitantes no centro-sul do estado, conhecida por seus engenhos de cana-de-açúcar e por uma cultura de interior que o Brasil Central produz com quietude, distante dos holofotes, distante das capitais, distante de qualquer radar que o futebol profissional costuma monitorar. Valdívia nasceu na cidade de Jaciara, em uma família de futebolistas. Um de seus irmãos atuava como lateral e outro como atacante, André, que chegou a atuar em equipes como o Sinop Futebol Clube. Numa família onde o futebol circulava pela mesa de jantar, pela conversa do fim de semana, pelos sonhos que os irmãos compartilhavam, não foi surpresa quando Wanderson começou a jogar cedo. Logo aos 6 anos de idade começou a jogar futsal na ABB local, clube que defendeu até os 12 anos, quando trocou as quadras pelos campos de futebol. E não mudou apenas de piso, mudou de cidade. Com 12 anos, saiu de Jaciara para Rondonópolis, a maior cidade do interior mato-grossense, para tentar uma vaga nas categorias de base de um clube chamado Rondonópolis Esporte Clube. Ali, naquela cidade interiorana do Mato Grosso que o futebol brasileiro raramente lembra quando fala de craques, um menino de 12 anos começou a desenvolver o que anos depois faria o Beira-Rio entrar em êxtase. A mobilidade, o drible curto, a visão de passe que chegava antes da bola. E então veio a Copa São Paulo. Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha. O maior torneio de base do Brasil. O Rondonópolis trouxe um garoto de 17 anos que não era de nenhum clube grande, não era de nenhuma capital, não havia sido formado por nenhuma academia reconhecida. Era um menino de Jaciara que havia praticado futsal até os 12 anos. Valdívia foi artilheiro daquela edição da Copinha com 8 gols. 8 gols na Copinha. Para um garoto do interior do Mato Grosso, num clube que ninguém havia previsto em nenhuma lista de favoritos. O Internacional de Porto Alegre estava assistindo. Em maio de 2012, o clube gaúcho fechou o contrato com Valdívia. Valdívia atuou pelas equipes sub-20 e sub-23 do Inter antes de ser efetivado na equipe profissional, fazendo sua estreia na vitória por 1-0 sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 2013. Nas categorias de base, foi campeão do Campeonato Gaúcho Juniores de maneira invicta e faturou o Brasileiro Sub-20 em 2013. Um ano de base, 2 títulos. E então o técnico Klemer tomou uma decisão que mudaria a trajetória do garoto. Em outubro de 2013, com 18 anos, Valdívia estreou no profissional do Internacional. O clube reajustou seu salário e ampliou seu vínculo até novembro de 2018. Registrou a Wikipédia. O contrato longo era uma declaração de confiança. O Inter acreditava que tinha um ativo valioso nas mãos. E em 2015, Valdívia provou que a confiança era justa. Na temporada 2015, Valdívia foi o meia que mais fez gols no Brasil em 2015. 19 gols em 53 partidas, incluindo 5 na Copa Libertadores e 6 no Campeonato Gaúcho. Artilheiro da Libertadores na campanha que levou o Inter à semifinal do torneio. Eleito o melhor jogador do Gauchão. Convocado para a seleção brasileira olímpica pelo técnico Rogério Micali. O apelido PoucoPica.
vindo de suas danças após os gols, dos vídeos descontraídos nas redes sociais, do carisma que a torcida colorado abraçou, encheu os feeds do Instagram em 2015. Ninguém sabia que aquela era a temporada mais alta que Valdívia jamais alcançaria. No segundo semestre de 2015, durante um jogo pelo Internacional, Valdívia sofreu uma lesão no ligamento do joelho. Não uma lesão leve, uma ruptura. O tipo de dano que exige cirurgia, meses de fisioterapia, e que deixa o atleta refém da própria cabeça enquanto o corpo reconstrói o que foi destruído. Uma lesão no ligamento do joelho atrapalhou sua evolução e ele ainda não havia conseguido reencontrar o alto nível. Em 2016, o ano em que o Internacional seria rebaixado para a Série B pela primeira vez na história, Valdívia voltou. Tentou. Fez 4 gols em 27 jogos. Contribuiu como pôde num time que estava desmoronando coletivamente. O clube caiu. E Valdívia ficou. Tentou recuperar o ritmo na Série B de 2017, mas jogou apenas pelo Atlético Mineiro, para onde foi emprestado, fazendo 33 partidas e marcando 2 gols. 2 gols em 33 jogos, para quem havia feito 19 gols em uma única temporada. O futebol tem uma crueldade específica para os jogadores que chegam ao pico e são derrubados por lesão antes de se consolidar na elite. O mundo segue em frente. Enquanto o corpo se reconstrói, os patrocinadores mudam de interesse, os técnicos mudam de clube, as janelas de transferência abrem e fecham sem o seu nome. Quando você está de volta, o mercado já olhou para outros. A pergunta que ficava sobre Valdívia era exatamente essa. Era uma promessa que havia chegado cedo demais, uma promessa que havia ido longe o suficiente, mas nunca voltaria àquele nível. A sequência dos anos seguintes de Valdívia é uma das mais eloquentes que o futebol brasileiro produz quando um talento perde o time. 2018, São Paulo. 20 jogos, 3 gols. 2018-2019, Al-Ittihad, Arábia Saudita. 8 jogos, 1 gol. 2019, Vasco da Gama. 12 jogos, 0 gols. 2020, Avaí. Série B 45 jogos, 7 gols. 2021, Avaí. Série B 50 jogos, 2 gols. 2022, Cuiabá. Campeonato Mato-Grossense ganho. Dispensado antes do fim do contrato. Não houve um único episódio dramático. Não houve escândalo. Não houve decisão polêmica amplamente coberta. Não houve lesão que o mundo acompanhou com comoção. Houve a soma de trocas de clube, empréstimos, médias de gol que iam caindo, e a gradual distância dos holofotes que ele havia habitado brevemente em 2015. Em 2022, o vice-presidente do Cuiabá dispensou Valdívia em outubro, 2 meses antes do fim do contrato. O clube havia sido campeão do Mato-Grossense naquele ano com ele no elenco, e ainda assim o dispensou alegando que precisava de jogadores com vontade de vencer. Janeiro de 2023. Valdívia, com 28 anos, assinou com o Jeonnam Dragons, clube da 2ª divisão da Coreia do Sul. Um país que o futebol brasileiro raramente olha. Uma liga que a imprensa brasileira raramente cobre. Um estádio onde ninguém conhecia o Poco Pica. Onde ninguém lembrava do 19 gols de 2015. Onde ninguém estava esperando por ele. E foi lá que Valdívia encontrou o que havia perdido. Na K-League 2 de 2023, 14 gols e 14 assistências em 36 partidas. Vice-artilheiro da divisão. Primeiro garçom da divisão. Eleito o MVP. O melhor jogador. Da K-League 2 de 2023. O detalhe diamante dessa história não está nos números. Está na cerimônia. Wanderson Ferreira de Oliveira não pôde comparecer pessoalmente para receber a premiação, que aconteceu há aproximadamente 3 semanas. O prêmio foi enviado para o Brasil, onde ele estava. O maior prêmio individual da carreira de Valdívia foi recebido por vídeo. Numa cerimônia numa língua que ele não fala, num país que descobriu o futebol dele quando o Brasil havia deixado de prestar atenção. Em 2024, Valdívia confirmou que o desempenho de 2023 não havia sido acidente. Na temporada de 2025, o meia registra 16 gols e 9 assistências, com média de rating FotMob de 7,61, entre as mais altas da K-League 2. O Jeonnam Dragons estava na 4ª posição, classificado para os playoffs de promoção.
com mais de 320 partidas na carreira profissional, 65 gols em ligas domésticas e 40 assistências contabilizadas, Valdívia completou 31 anos em outubro de 2025 ainda jogando em alto nível. Mas havia uma cena que aconteceu em 2023, em Santa Cruz de la Sierra, durante uma excursão do Clube Santos, que ilumina algo sobre a forma como o futebol brasileiro trata seus talentos perdidos. O Jeonnam Dragons contatou o Cuiabá, clube que havia dispensado Valdívia 2 meses antes do fim de contrato em 2022, para entender o histórico contratual do jogador. A resposta do clube mato-grossense foi direta. O contrato havia sido rescindido unilateralmente pelo Cuiabá antes do prazo, sob a alegação de falta de vontade de vencer. 5 meses depois, esse mesmo jogador estava sendo eleito o MVP da segunda divisão sul-coreana. Não houve pedido de desculpas público. Não houve recontratação. Não houve redescoberta brasileira. O Brasil havia fechado a porta. A Coreia do Sul havia aberto uma janela. E Valdívia entrou pela janela. A jornada completa, data por data. 4 de outubro de 1994, Wanderson Ferreira de Oliveira nasce em Jaciara, Mato Grosso, numa família de futebolistas. 2000. Começa no futsal da ABB de Jaciara com 6 anos. 2006. Com 12 anos, troca o futsal pelo campo e vai para Rondonópolis. 2012. Copa São Paulo, artilheiro da Copinha com 8 gols pelo Rondonópolis. O Internacional de Porto Alegre nota. Maio de 2012, assina com o Internacional. Vai para Porto Alegre. 2013. Campeão gaúcho juniores e campeão brasileiro sub-20 pela base do Inter. Estreia no profissional em outubro. 2015. A temporada mais alta, 19 gols em 53 partidas pelo Internacional. Meia com mais gols no Brasil em 2015. Artilheiro da Libertadores. Eleito melhor do Gauchão. Convocado para a seleção olímpica. 2 graus semestre de 2015. Lesão no ligamento do joelho. Meses de recuperação. 2016. Inter rebaixado. Valdívia não consegue recuperar o nível de 2015. 4 gols em 27 jogos. 2017 a 2022. 5 empréstimos em 5 anos. Atlético Mineiro. São Paulo. Al-Ittihad, Arábia Saudita. Vasco. Avaí. Cuiabá em 2022. Campeão mato-grossense. Dispensado 2 meses antes do fim do contrato. Janeiro de 2023. Assina com o Jeonnam Dragons, segunda divisão da Coreia do Sul. Dezembro de 2023. 14 gols, 14 assistências, 36 jogos. MVP da K-League 2. Recebe o prêmio por vídeo do Brasil. 2025. 16 gols e 9 assistências pelo Jeonnam. Rating Fotmob médio de 7,61. 31 anos. Ainda jogando em alto nível. Essa é a história que o futebol brasileiro raramente para contar. Não uma explosão. Não um escândalo. Não uma lesão que virou manchete. Mas uma queda gradual, silenciosa, feita de empréstimos e rescisões e médias de gol que iam caindo. Até o momento em que o Brasil fechou a última porta. Um clube mato-grossense alegou falta de vontade de vencer, e o mesmo jogador foi eleito o melhor da Coreia do Sul 5 meses depois. Essa é uma das histórias de futebol que o Brasil precisa aprender a contar. Não as histórias dos que chegaram ao topo e ficaram, mas as dos que chegaram, tropeçaram, e foram encontrar o melhor de si num lugar onde ninguém os esperava. Uma curiosidade de futebol que ninguém anotou na época. Em 2015, Valdívia marcou mais gols do que Kaká, mais gols do que Diego, mais gols do que qualquer outro meia do Brasil naquela temporada. E quando a lesão chegou, o Brasil não esperou. O mundo continuou em frente. A pergunta que fica para você é essa. O Brasil perdeu Valdívia porque o futebol brasileiro não tem paciência com jogadores que perdem o ritmo após lesão, ou Valdívia tinha responsabilidade pela própria queda? Deixa nos comentários. Pausa. Aqui a gente conta histórias que o futebol tradicional insiste em esquecer. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.